O Olimpitour Rio 2016 é um evento idealizado com a tematização do mega evento das Olimpíadas 2016, no qual será sediado pela cidade do Rio de Janeiro entre os dias 5 e 21 de agosto, contando com a participação de 207 países, totalizando 42 disputas de esportes e 306 medalhas a serem entregues. Na área externa do evento, há uma pequena exposição com informações e curiosidades sobre este mega evento, que certamente terá muitos reflexos culturais, econômicos e sociais, tanto para o setor turístico quanto para a cidade do Rio de Janeiro. Convidamos a todos para visitar a exposição após o término do evento. O evento de hoje terá 3 momentos especiais. O primeiro com a palestra do atleta paraolímpico André Luiz Meneghetti, da Associação Paraolímpica de Campinas. Em seguida teremos as apresentações da Academia de Dança Apindense de Balé, Sapateado, Jazz e Hip Hop. E finalizaremos ao som da típica música brasileira com o músico Gabriel Cobaia. Dando início à apresentação sobre as Olimpíadas, convidamos ao palco o senhor Luiz da Luz, que falará a respeito da Associação Paralímpica de Campinas. Por favor, Luiz. Pedir licença aqui para soltar o microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Luiz Marcelo, estou aqui representando a Associação Paralímpica de Campinas. Então, eu queria agradecer o convite, em nome do meu presidente, o senhor Benedito Franco Leal Filho, e parabenizar os professores e os alunos pela iniciativa de organizar o evento. Bom, antes de falar da associação, eu queria só pedir licença para esclarecer uma coisa rápida a vocês aqui. Vocês estão ouvindo a palavra paraolímpico e paralímpico, né? Então muito se confunde aí, né? E a gente vê até nas redes sociais, pô, você está escrevendo errado, não é mais paralímpico, é paralímpico, como é que é isso, como é que não é? Então assim, só para tentar aproveitar esse momento, esclarecer qual que é a dúvida que se tem entre o paraolímpico e o paralímpico, né? Existe um acordo entre o Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional, de que a palavra olímpico ela é própria do movimento olímpico. Então, não se pode utilizar, na hora que você transfere para o Brasil, né, o aportuguesado aí do paraolímpico, na visão do Comitê Olímpico Internacional. Na verdade, né, do ponto de vista da escrita, não há nenhum erro em se utilizar, é uma questão meramente comercial. O nosso governo brasileiro, ele entende que a expressão paraolímpica, ela deve ser usada. Então vocês vão ver tudo que envolver governo federal, utilizando-se a palavra paraolímpico. Então essa é uma determinação do nosso governo federal. Já tudo que envolve o Comitê Paralímpico Brasileiro, aparecerá a expressão paralímpico. Então existe uma questão comercial, né, e gráfica, no sentido da correção da palavra. Então, as duas expressões, na verdade, elas estão corretas, só para tentar deixar claro que existe uma confusão entre o que é e o que não é uma situação e outra. Tá joia? Bom, eu fico feliz de estar aqui porque eu também sou oriundo da PUC. Né? Então, sou aluno do curso de Educação Física, fui aluno do curso de Educação Física aqui da PUC, então é sempre bom voltar para casa que a gente foi formado. E eventos como esse que fizeram também que eu pudesse ter uma trajetória profissional que eu considero bastante razoável. Tá? Fui treinador do André durante muito tempo, no início da carreira dele, né? E ele também teve a oportunidade de usufruir do espaço aqui da PUC, treinando e se desenvolvendo, né? E muitas das associações esportivas nasceram de um movimento aqui oriundo também da PUC. Então a PUC, no cenário do movimento paralímpico de Campinas, ela é extremamente importante para o desenvolvimento e para o crescimento. Tá? Não sei se vocês sabem, mas Campinas é uma referência nacional no esporte paralímpico. Tá? Então a gente tem aqui grandes instituições de esporte que atendem pessoas diretamente e que vão estar representando o nosso país no Rio 2016. Uma dessas é a Associação Paralímpica, da qual eu estou vinculado. Tá? Então nós temos aqui hoje já atletas pré-convocados para Rio 2016 na área da natação,
do atletismo, do rugby em cadeira de rodas e do basquetebol em cadeira de rodas. Então a gente vai ter representantes das associações de Campinas no Rio 2016 nessas 4 modalidades, né? E a gente espera, obviamente, que o André possa fazer parte disso. Eu não vou me alongar, até porque a fala não é minha, a fala é do André. Eu pediria a gentileza de vocês distribuírem, por favor, um material da nossa associação, que é a Associação Paralímpica de Campinas, que a gente atende modalidades atletismo e natação, tá ok? E a gente depende muito sempre do encaminhamento das pessoas para nós. É muito difícil a gente conseguir chegar, às vezes, onde as pessoas estão. Então, certamente, muitos de vocês conhecem pessoas que têm deficiência, estão vinculados a alguma família, algum centro que atenda pessoas com deficiência, e eu pediria que vocês nos encaminhassem, tem nossos contatos, falam dos nossos projetos, tá ok? A associação foi fundada em 2007, desde então a gente já atendeu mais de 1.500 pessoas, exclusivamente na área do esporte, tá? Então a gente tem a felicidade de poder ter grandes atletas paralímpicos como o André, mas como outros também, como, não sei se vocês sabem, mas o atleta Clodoaldo Silva, que é um dos maiores atletas paralímpicos do mundo, é também atleta da nossa associação, entre outros jovens talentos que a gente tem, ok? Vocês vão ver um outro atleta que é o Odair dos Santos, que hoje é um dos mais importantes atletas do atletismo, que certamente trará medalhas também para o nosso país, Rio 2016, que também é atleta da nossa associação. Mas além do trabalho de ponta, a gente também tem o trabalho de iniciação. Tá? Então, caso vocês tenham pessoas que conheçam, que queiram iniciar a prática esportiva, peço a vocês que nos encaminhem, e a associação vai estar de braços abertos para recebê-los. Tá joia? Encerro minha fala agradecendo novamente, dizendo que vocês têm a oportunidade de ouvir aqui o André, tem uma história belíssima de vida e também esportiva, e é um dos atletas mais importantes do cenário paralímpico de Campinas, e na área que ele é atuante, da natação, é também um dos maiores atletas do Brasil. Tá? Então vocês têm o privilégio de ouvir aqui, de ter contato com uma pessoa que ajudou a fazer com que a natação paralímpica brasileira se tornasse uma grande modalidade expoente em âmbito internacional. Tá bom? Então, façam um bom uso e eu espero que as palavras do André enriqueçam o evento ainda mais de vocês. Tá bom? Então, muito obrigado. Muito obrigado, Luiz. O atleta paralímpico André Luiz Meneghetti é recordista brasileiro de 100 metros nado borboleta e está classificado como um dos melhores do mundo nesta categoria. Participou das Paralimpíadas de Atenas de 2004 e atualmente está buscando por uma vaga nas Paralimpíadas do Rio 2016. Convido neste momento ao palco André, por favor. Com a palavra, André. Boa noite a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui hoje, participar desse evento, do Olympic Tour. Agradecer o convite da PUC. Meu nome é André Meneghetti, como foi dito. Eu sou atleta paralímpico. Eu sou da modalidade de natação. A minha deficiência é visual, eu sou cego total. Vou falar um pouquinho aqui da minha história, da minha carreira e de como eu fiquei deficiente. A minha história começa com 2 anos e 8 meses, quando a minha família descobriu que eu tinha um tumor na retina. Depois eu fiquei cego com 13 anos, onde começou a minha história. Com 16 anos eu entrei numa instituição chamada Centro Cultural Luiz Braille, onde eu fiz o meu processo de reabilitação e é onde eu conheci o esporte. O professor Luiz Marcelo, que falou com vocês, foi meu professor, quem me ensinou a nadar, quem me apresentou o esporte.
né? O esporte ele veio para mim como um processo de reabilitação e depois realmente se tornou realmente a minha profissão, né? A minha vida. Eu tive uma evolução muito rápida no esporte. Eu comecei a nadar em 1998, com 18 anos. Um ano de treinamento, eu já servi a minha primeira seleção brasileira, em 1999, fui no primeiro Pan-Americano, onde eu ganhei as minhas 2 primeiras medalhas internacionais. E daí surgiu um sonho de ir para uma Paralimpíadas. Em 2000, eu tentei a minha primeira, foi em Sydney, e naquele momento eu não consegui, e eu não desisti, eu continuei treinando. Entre 2000 e 2004, acho que foi o meu melhor momento, né, na minha carreira. Em 2002 eu consegui ganhar a primeira medalha, né, participar do revezamento, que foi a primeira medalha em revezamento de uma seleção brasileira de deficientes visuais. Em 2003 eu fui o primeiro cego a ganhar uma medalha internacional nos 800 em Quebec, no Mundial. E em 2004 eu consegui o meu grande sonho, que foi ir para Atenas. Acho que é o maior degrau, seja de um atleta paralímpico ou olímpico, é chegar a uma Olimpíada. Se eu conseguir realmente chegar, né, subir esse degrau, é um evento único, né, uma experiência única, de estar lá, de defender o seu país, de ter uma grande responsabilidade. Eu não cheguei a ganhar uma medalha, mas cheguei à final, né, no 100 borboleta. Isso para mim foi uma grande realização. Depois disso, eu tentei mais 2 Paralimpíadas. Eu tentei em 2008, Pequim, não consegui. 2012 também não consegui. E agora eu estou tentando estar no Rio 2016. Né? Eu estou pré-convocado, então eu tenho chance de ir. Eu vou daqui uma semana, aliás, tentar, né, o índice, e aí vamos ver se eu vou conseguir. Eu também tenho vamos dizer assim, até hoje são 18 anos, né, dedicado ao esporte. Eu tenho 27 medalhas internacionais, eu sou atual recordista brasileiro da prova. E o esporte realmente me deu tudo, né? Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu conquistei, né? Eu devo ao esporte. E realmente eu agradeço tudo que realmente o esporte me deu. E agora espero realmente conseguir o meu sonho de novo de voltar a uma Paralimpíadas no Rio 2016. Obrigado, gente. Aí, se alguém tiver uma dúvida, eu fico à disposição. Se tivesse alguém com a mesma deficiência que você tem hoje, ou com qualquer uma outra deficiência, você indicaria o esporte também para a pessoa vencer as barreiras da vida? Com certeza. Eu acho que o esporte, né, como eu tinha dito antes, eu acho que é uma grande ferramenta, né, não só de social, mas de inclusão. E mudou a minha vida, né? Eu era uma pessoa antes e hoje eu sou outra. Eu diria que antes do esporte eu achei, sei lá, que a minha vida tinha acabado, e quando eu descobri o esporte, me abriu um novo mundo, eu vi que a minha vida só tinha começado. Então, com certeza, eu indicaria o esporte sim. Não só para quem tem uma deficiência, mas para quem também não tem uma deficiência, também, para todos. A dificuldade era 2. Primeiro, realmente, lidar com a própria deficiência, né? Assim, eu perdi a minha visão com 13 anos, bem jovem, né? Na adolescência, eu tive que reaprender tudo, né? Que até então eu sabia ler, escrever, andar. Aí depois com a perda da visão, eu não sabia mais, né? Estava muito estranho, eu tive que reaprender a andar de novo, mas com uma bengala, aprender a ler e escrever. Então, a primeira dificuldade realmente foi a própria deficiência de me readaptar. Em relação ao esporte, foi realmente assim, a luta da estrutura, né? No começo, quando eu comecei, não tinha muito incentivo, tinha problema de estrutura. Melhorou bastante, hoje tem Bolsa Atleta, tudo, né? Em relação à gratificação, ela é muita, né? Como eu disse, tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei o mundo, né? Conheci países, pessoas, tudo através do esporte. Então, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao esporte, né? Acho que o esporte não é só uma ferramenta social, mas é uma grande ferramenta de inclusão. Para que o André desenvolva alguns assuntos, pode ser, André? Queria que você falasse da experiência agora do filme que você participou.
desse ano, né, já veio alguns anos atrás, tem um projeto chamado Jogo Cego, onde conta um pouquinho, né, da minha história, né, não só, mas são várias histórias, e dentro dessa tem a minha, né, então eu convido vocês, se tiverem a oportunidade de pesquisar no YouTube, Jogo Cego, lá tem todo, né, a minha trajetória, a minha carreira, e aí, né, fala também da questão da acessibilidade do filme, da audiodescrição, então é bem legal, se vocês tiverem a oportunidade, né, de assistir, de ver, é bem legal. André, eu queria que você falasse um pouco, já que nós estamos entre acadêmicos aqui, sua experiência na universidade, uma vez que você tem uma formação, acho que vale a pena você falar um pouco sobre o período que você também foi universitário, que você falasse do trabalho da CTV, explicasse para o pessoal como é que funciona isso, por favor. Bom, eu também sou formado, né? Na época que, né, assim, que eu sempre treinei, não tinha como eu trabalhar e treinar, era difícil. Então eu aproveitei esse tempo para, né, eu treinava e estudei. Então eu sou formado em administração de empresa, computação e marketing. Eu tenho uma pós em gestão de projetos. A minha época que eu me formei foi uma época bastante difícil, porque não tinha estrutura, não tinha livros, né? Então eu tinha que adaptar meus materiais, mas mesmo assim eu consegui realmente me superar e atingir os meus objetivos, né? Em relação, eu tenho um projeto na internet chamado ACDTV, que é a Agência de Conteúdo para Deficientes, e lá eu produzo vídeos, né, em relação ao próprio movimento das pessoas com deficiência. A gente cobre eventos, a gente já fez transmissões ao vivo, né, de eventos. A gente tem uma parceria com a FPDC, que é a Federação Paulista de Desportos para Cegos. A gente já fez vários eventos do goalball, da natação. Então eu tenho esse projeto que para mim é um desafio, né? Por exemplo, um cego mexer com vídeo, né, com transmissão. E eu tenho esse desafio comigo e desenvolvo esse projeto. Se tiverem também a oportunidade, né, de acessar no YouTube, é só colocar lá a CDTV. André, já que a gente está, né, num curso com estudantes de turismo, eu queria que você contasse um pouco a sua experiência de como foi conhecer tantos países, né, a partir da sua deficiência, se você tinha alguns, né, desafios, se teve algumas dificuldades, como foi a sua experiência de conhecer tantos lugares novos? Por um deficiente visual, é um pouquinho complicado, assim. Somente assim, eu fui para as competições, a gente assim, às vezes passeava um pouco, mas não tanto, né? Por exemplo, questão visual, assim, se é bonita a cidade ou não, é um pouquinho complicado dizer. Mas assim, a questão de acessibilidade é bem legal, estrutura de esportes, de piscina, eu diria que estão bem à frente de nós aqui no Brasil. A gente ainda tem muito que aprender com eles para evoluir. Eu sei que o seu negócio é um esporte, o nosso é um turismo, mas vou ver se você consegue me ajudar. A sua visão como turista dos lugares, porque eu imagino que você teve passado por alguns lugares, mesmo que com a sua deficiência, você teve experiência de conhecer, de ser bem recebido no hotel, por qualquer tipo de serviço. Você sente que o turismo está preparado para receber um deficiente? Como que é a sua perspectiva disso? Então, em relação a isso, a sua pergunta, eu nunca assim, tive algum tipo de dificuldade assim, de atendimento, assim, no hotel. Não posso te falar assim, não, mas sempre fui bem recebido. Então, em relação a isso, eu não tenho assim, nada para reclamar, não. Dar um palco agora.
Ele é uma pessoa especialíssima. Tá? Eu falo isso com muito orgulho porque eu tive o privilégio de conhecê-lo desde o seu início de carreira esportiva e acompanhei até hoje. Uma coisa que ele não falou, né, mas que é difícil para ele, porque se autoelogiar não é tão simples assim, né? Mas ele é recordista brasileiro há 15 anos, ou seja, desde que ele começou a nadar a prova do 100 borboleta, ele nunca mais perdeu. Tá? Então, assim, ele tem 36 anos hoje e ele acabou de bater o recorde brasileiro há pouco tempo atrás. Tá? Então, assim, ele tem uma longevidade, uma capacidade de treinamento, de se mover para o esporte, que faz ele, de fato, ser uma pessoa diferente. E ele talvez seja o único cego no mundo que faça edições de vídeo sem enxergar. Tá? Então eu convido realmente vocês a conhecerem o trabalho dele, e que é um trabalho fruto de duas coisas que são extremamente importantes para a vida de qualquer pessoa, que é vontade interior e estudo, e muito trabalho. Então, o recurso financeiro que o esporte trouxe a ele, e ele pode concordar comigo ou não, né, você pode discordar se você quiser, favoreceu que ele conseguisse construir um estúdio de TV dentro da casa dele. Okay? Então ele tem hoje a possibilidade de gravar vocês. E aqui a gente tem ao lado o pai do André, que é o Sandoval, que é um parceiro que não tem nem como nomear assim do André. Né? Ele não é um pai, simplesmente. Né, André? Não é isso? Eu queria fazer o registro que seu pai está aqui. Ele está aqui de cameraman, e essa imagem, tudo que está acontecendo aqui, vai para a CTV. Então daqui a pouco o André está lá na frente do computador, gravando, e vai colocar vocês no ar também, no canal dele. Então olha que bacana. Né? Então vocês estão aqui fazendo a possibilidade de divulgá-lo, mas ele também está divulgando vocês. Tá? Então assim, a gente está fazendo uma troca aqui. Então eu tenho muito orgulho de ter a possibilidade de trabalhar com o André. Eu já me aposentei do esquino já há algum tempo, no sentido de ser treinador. Hoje eu faço só a parte de gerência esportiva. Mas assim, eu tenho muita fé e eu gostaria que vocês deixassem essa energia positiva para o André aqui, para que ele tenha sucesso na competição. Sábado agora ele está competindo, semana que vem ele está competindo, e a gente espera ver ele brilhar. Não sei se ele se encerra em 2016, quanto mais tempo ele tem de piscina, mas o fato, e aí eu acho que é a grande lição que a gente pode tirar daqui, e eu tiro para mim todo dia, que ele tem uma carreira que vai além do esporte. Ele pensou nisso. Então, se ele deixar de ser atleta hoje, ele tem formação, ele tem profissão, ele tem tudo que ele precisar para dar continuidade à subsistência dele. Tá bom? Então, eu de novo agradeço, e agradeço a você, André, por ser quem você é. Tá bom? Obrigado.